Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao estudo do nosso livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Nessa nossa capa rosa, que está combinando hoje com a minha camisa até, agora que eu vi. É um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria, semana após semana, estudando esse livro, buscando aprender um pouco mais com Joana de Ângeles. Esse trabalho que a gente está fazendo em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier, que vai ao ar todos os sábados às 19 horas, novos capítulos. E nas minhas mídias, às segundas-feiras, eu posto lá no YouTube, posto no Facebook, no Spotify também. E tem um link que eu coloco também lá no Instagram para eles, tá bom? Então hoje, capítulo 17, que se chama Relacionamentos Familiares. De que a gente vai falar hoje? Vamos falar do papel dos pais, principalmente o papel da mãe. Vamos falar sobre brigas na família. Esse aí todo mundo se identifica, brigas na família. Vamos falar sobre o processo do medo ou do respeito no lar. Medo ou respeito no lar, eis a questão. Vamos falar sobre o perdão aos nossos pais. Perdoa os teus pais. E vamos falar também de algo muito comum, que é os débitos de outras encarnações que aparecem agora nessa para cobrar, tá? É o que Joana fala aí, um pouco. Fala isso? Não, fala isso e fala muito mais nesse capítulo sobre os relacionamentos familiares. Então, antes de começar, eu vou convidar todos para fazer uma oração comigo. Quem quiser, é claro, a fecharem os olhos e aqui reunidos nos encontramos primeiramente para agradecer ao nosso Pai, a Deus Pai. Também agradecemos ao nosso mestre guia, ao nosso irmão maior, nosso amigo Jesus, por tudo, por tanto amor. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que sempre se faz presente conosco nesse momento, nessa busca do aprendizado. Agradecemos a Joana de Ângeles por tanto ensinamento que nos auxilia na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nas nossas relações, em especial junto à nossa família. E assim pedimos autorização e todo o amparo para realizar mais esse estudo nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então é isso, vamos começar? Mais uma vez, para quem não me conhece, prazer, Nelson Tavares, eu sou psicólogo, carioca, vivo na Ilha da Madeira, Portugal, para quem não conhece, Ilha da Madeira, Portugal. Ilha da Madeira está mais próximo da África do que da Europa, então a gente tem um clima aqui interessante. Mas chega de falar de mim, vamos começar? Vamos lá. O que nos interessa aqui no estudo de hoje? Alguns tópicos que eu destaquei para a gente refletir em conjunto. Vamos a isso? Joana de Ângeles nos diz: observar cada filho com cuidado, a fim de descobrir-lhes o nível espiritual em que se encontra, suas aspirações e possibilidades, é dever impostergável dos pais, que não pode ser transferido para funcionários remunerados. Outro sim, a convivência maternal, em frequente contato com os filhos desde o nascimento, irá contribuir para dar-lhes segurança emocional e sustentar-lhes a alegria de viver. Constata-se com segurança que na psicogênese de muitos transtornos depressivos na infância, destaca-se a ausência da mãe, isto é, do seu carinho, do seu contato físico, deixando a impressão de abandono que se converte em amargura inconsciente na criança, que desamparada tomba em profunda melancolia. O retorno maternal, o apoio do regaço afetuoso, produzem imediata alteração de conduta afetiva, favorecendo o infante com a recuperação da saúde, com a alegria de viver.
Eu separei aqui 2 tópicos dentro desse trecho longo que eu retirei, mas eu achei bem importante, que é o papel dos pais e depois a gente vai falar do papel da mãe em especial. E primeiro cabe a nós, pais, para quem é pai, pais / educadores, tá? Não precisa ser pai e mãe literalmente, mas aquele que tem o papel do educador, às vezes é um avô, uma avó, às vezes até um vizinho que assume esse papel, às vezes é um tio, uma tia, isso varia muito de cada constelação familiar, de cada característica, cada dinâmica dentro da família de cada um. Mas a Joana de Anjos fala muito essa questão para nós, enquanto pais, educadores, observarmos. Observar o quê? Observar que espírito é esse que chega aí no nosso seio familiar agora. Qual é o nível espiritual dele? Atenção, gente. Não é nível espiritual para ficar vendo a graduação, se o espírito é mais graduado ou menos graduado, se ele é melhor, se ele é mais puro ou menos puro, se ele já está muito avançado, se ele já está muito atrasado. A ideia não é essa, é muito longe disso, mas é observar esse espírito que chega ao nosso seio familiar de alguma forma, porque não é por acaso, e sim ele necessita de alguma forma de auxílio, de educação, de amor, de compreensão. E a partir do momento que a gente consegue observar, a gente pode de alguma forma se adaptar mais facilmente às necessidades dessa criança ou desse espírito que chega ao nosso seio familiar. Então, para isso, que é importante a gente estar mais atento, minimamente, e observar que espírito é esse? Quais são os pontos positivos, negativos? Quais são as virtudes? Quais são as questões ali que precisam ser trabalhadas que já na tenra infância já aparecem? Para quem tem olhos de ver e observa e percebe, dá para perceber muito claramente, desde aquela criancinha que é engraçadinha e bonitinha. Resumindo, gente, o que eu quero dizer aqui, que eu quero não, acho que Joana nos alerta é o seguinte, é ter um olhar além da criança que é bonitinha, que é engraçadinha, mas ter um olhar com uma postura de educador com responsabilidade. Claro que a criança é bonitinha, engraçadinha, mas também aparecem ali, desde a infância, alguns pontos que talvez já demonstrem o quilate desse espírito. Mas volto a dizer, a intenção não é ficar classificando, é pegar essa observação e transformar em proatividade. Como é que eu posso auxiliar, amar mais? Como é que eu posso educar melhor esse filho que talvez necessite de mais atenção do que um outro filho? Que essa área aqui esteja mais sensível do que uma outra área? E por aí vai, tá bom? Então, esse eu acredito que é o principal papel dos pais que Joana de Anjos nos coloca aqui. E o segundo ponto que ela fala é o papel da mãe. Ela dá foca bastante nesse trecho aqui sobre a questão da mãe. E a mãe, pessoal, é insubstituível, tá? O papel dos dois, do pai e da mãe, o papel materno e paterno, é sem dúvida nenhuma muito importante nessa formação dessa nova personalidade que constrói essas bases, tá? Essas referências para essa criança que chega agora. Mas o papel ou a figura materna é muito mais importante do que a figura do pai, tá? Desculpa os pais de plantão aí, tá bom? Não é para entrar em comparação, mas já que a gente está comparando, o papel da mãe é muito mais importante. Até pelo nível de sentimento também, que não é à toa a gente ter essa informação, até só para ilustrar aqui, que o amor mais forte que se pode atingir de um amor sublime, ou resumindo, o amor mais forte que você pode encontrar aqui na Terra, no planeta Terra, nesse mundo que a gente vive, é o amor de mãe. Exatamente. Então,
Rapaziada, para os homens agora, tamo fora, tá? Não vai ser dessa vez, talvez numa próxima, mas agora não dá pra gente. Perdemos, tá? Se é para comparar, para fazer uma brincadeira aqui, a importância do amor da mãe nessa formação dessa criança, dessa atenção. Agora, pessoal, vamos lá. Esse é o ideal, tá? O ideal é esse, só que a realidade às vezes é diferente. Tudo que a Joana coloca aqui para a gente é sempre o ideal, mas vamos tentar fazer uma adaptação frente às nossas realidades. E se não for assim, dá para ser diferente também, desde que a gente tenha atenção, tenha amor, se adaptando de acordo com a nossa realidade. O que isso quer dizer? É assim, Nelson, mas eu sou, poxa, mãe solteira, ou então eu sou uma avó e a criança caiu aqui nos meus colos e no meu colo e pronto, os pais não se fazem presente, acaba que eu sou a mãe, eu sou o pai dessa criança, sabe essa história de que faço o papel de mãe, de pai e de avó e de tudo ao mesmo tempo? Porque a única figura, às vezes, que essa criança tem, a única referência, que é alguém que pode dar atenção e dar amor, pelo motivo que for, gente, não, tão pouco interessa, tá? A gente não está aqui para julgar se o pai deveria ter feito isso, a mãe deveria ter feito aquilo, ou o que é que seja. A questão, o foco principal é como é que a gente pode fazer o melhor. E a pergunta é, Nelson, eu sou mãe solteira, sou avó e a criança caiu nos meus colos, como é que eu faço aqui com esses papéis que eu não vou conseguir fazer? Vamos fazer o nosso melhor. Dentro do possível, tá? Se a gente conseguir o auxílio de alguém do outro sexo para fazer esse contraponto, melhor ainda, tá bom? Mas o mais importante é o amor, que é o que mais importa. Então, dentro do possível, vamos lá, se você é avó, vê se tem um avô também aí, para dar essa figura paterna, talvez que essa criança não tenha. Mas olha, eu sou mãe solteira, vê se tem um tio que pode se fazer presente nessa educação, que possa trazer talvez essa figura, essa referência masculina para essa criança, por exemplo. Não sei. É cada um dentro da sua realidade, tá? Mas é importante a gente lembrar desses papéis que são importantes para essa constituição, essa formação dessa criança. Vamos pegar um outro exemplo? Esse é um exemplo bem polêmico, tá? Vamos lá. Nelson, eu sou homossexual e quero adotar junto da minha companheira ou do meu companheiro. Como é que a gente vai conseguir fazer esses papéis? Volto a repetir, isso não tem nada a ver com sexo, tem a ver com o papel masculino e o papel feminino, a identidade e a representação nessa característica da formação da personalidade. O ideal, nesse caso em específico, é combinar antes. Então, quem é que vai fazer, quem é que vai assumir, na verdade, o papel masculino, o papel feminino na formação dessa identidade da criança? É claro que pode haver confusão e pronto, aí tem 1000 preconceitos, 1000 discussões, etc. E XYZ. Eu vou repetir só uma coisa, gente, que é que eu me apego sempre, que é o seguinte: o mais importante é o amor. E vou repetir mais uma vez, o mais importante é o amor. O resto a gente vai adaptando frente à realidade de cada família, tá bom? Então, famílias homossexuais, se combinar antes, melhor, tá? Para ficar bem caracterizado e distinto. Mas vai conseguir, não vai conseguir? Isso são outros 500. O importante é, penso eu, a predisposição no amor de dar o melhor e com essa consciência, claro, a gente poder estabelecer os papéis e pronto, e se entregar da melhor maneira, tá bom? Vamos lá, próximo ponto? Próximo ponto que eu separei aqui de Joana, que diz o seguinte: mesmo havendo dificuldades e problemas, como é perfeitamente natural, esses devem ser examinados com naturalidade,
sem os extremos da revolta ou os escamoteamentos para disfarçá-los, dando uma falsa ideia de que tudo está bem. Quando não ocorrem os hábitos de confiança e de lealdade na convivência doméstica, a família começa a desestruturar-se, avançando para o desmoronamento. É imprescindível, portanto, que antes de tal acontecimento, todos os seus membros estejam informados das ocorrências que têm lugar no ninho familiar, de forma que os mesmos, em conjunto, contribuam conforme possam para solucionar as dificuldades e ampliar os bons resultados do trabalho desenvolvido. E aí a gente vai falar, ou quer dizer, Joana fala aqui sobre brigas na família. Pessoal, se identifica aí? Alguém se identifica? Olha só, briga, discussão, problemas no seio familiar são normais, tá? Por que são normais? Porque faz parte, porque nós somos diferentes e temos ideias diferentes e formas de pensar diferentes sobre a vida e somos muito pouco tolerantes com as nossas diferenças. Aí sabe o que acontece? Dá ruim, briga, um quer impor para o outro, a gente não se respeita e aí começa a confusão e começa as brigas todas. Muito bem. E aí, Nelson, como é que faz então com as brigas? Pessoal, o mais importante, penso eu, é não vamos desistir um dos outros, que acontece muito. E parece que cada vez mais, pelo menos a impressão que dá, que brigou, distanciou, cada um pro canto, não vou perder meu tempo, tá me perturbando muito, chateação, não dá, vira as costas e vai embora. Vai embora para onde? Vai se esconder no teu buraco, na tua casa, se isolar? Pessoal, vamos ter atenção uma coisa, é família, tá? Família é atenção, não só por causa de briga e discussão, mas é atenção dobrada. Não tá aí por acaso. Quanto mais esses aí que não bate muito, que sabe, as coisas que não bate, aquela vibração, principalmente, pessoal, brigou, faz o esforço para perdoar, para aceitar, para reconciliar, para juntar de novo o que separou. Ah, mas é difícil, Nelson. Eu sei que é difícil. Às vezes até praticamente impossível, eu diria assim. Não vou dizer impossível, eu disse praticamente. Mas quando as pessoas falam assim, não dá, eu devolvo com a seguinte pergunta que eu vou abrir para vocês aqui. Será que não dá mesmo? Já tentou de tudo para tentar se reconciliar? Ah, Nelson, mas quando um não quer, dois não brigam, eu já tentei, já fiz acontecer, a pessoa vira as costas, realmente não tem jeito. Ok, tem realmente cenas, questões que a briga é tamanha, as questões são de extrema complexidade, a gente está falando até de tentativa de tirar a vida do outro, e brigas por causa de dinheiro, e processo na justiça, e muito ódio, muita raiva, muito rancor, tudo isso embolado. E se esse é o seu caso, a pergunta que eu faço, a pergunta não, a questão que eu levanto é: qual é o teu sentimento? Vamos ter atenção aos nossos sentimentos com aquela pessoa. Não dá para aproximar mais? Busca perdoar e amar essa pessoa aí dentro, no teu mundo interno, no teu mundo interior. Ora por ela. Ora por você mesmo, ora pelos dois. Vamos buscar se sintonizar na positiva algo que está na negativa, para não arrumar mais barulho, encarnação que vem. Se dá para resolver hoje, faz o esforço, tá? Porque vai voltar e às vezes volta de uma maneira bem pior que a gente imagina. Então, busca quebrar esse ciclo de negatividade com positividade. Como é que quebra, Nelson? Com amor. Simples assim. Ah, Nelson, eu estou com dificuldade de amar. Aprende. Raciocina, reflete. Estuda.
É difícil? É. Não estou falando que é fácil. Estou falando que é possível. Se fosse fácil, a gente não precisava falar tanto sobre perdão, porque a gente tem uma dificuldade enorme de perdoar. Todos nós. Não se sinta sozinho ou sozinho nessa dificuldade, tá? Isso é uma característica de nós, espíritos encarnados aqui, com essa dificuldade enorme de perdoar. Mas sabe quem é o maior beneficiado do perdão? Não é o outro, é você, que vai tirar esse caminhão de areia das tuas costas, de pedra que você carrega, areia até mais leve, de pedra pesada, que às vezes a gente carrega por anos e anos e anos, e não só, às vezes por encarnações, tá? Então vamos buscar, pessoal, quebrar o ciclo através do amor, tá legal? Vamos lá, próximo ponto que eu quero trazer aqui de Joana, que eu achei interessante. Tomara que ninguém fique chateado comigo, tá? Às vezes a gente fala uma coisa ou outra mais ríspido, mas não é a intenção, tá, gente? A intenção é a gente estar bem e melhor nos nossos relacionamentos familiares, mas tem que fazer esforço, porque se não fizer, se deixar ao natural, é aquilo que eu falei, vai cada um para um canto, quero chateação na minha cabeça, a gente desiste do outro, e esse outro que a gente, principalmente no meio familiar, faz parte da nossa evolução, tá bom? Tem muitos de nós aqui, deixa eu só dizer isso aqui que é importante, tem muitos de nós aqui que acredita que encarna para fazer um grande feito, porque a minha missão, enquanto espírito que encarnou, tem que ser... Sabe que às vezes a gente precisa se dar bem com o nosso irmão mesmo de sangue. Ou resolver um barulho com o nosso pai aí, que já tem um barulho de 2, 3 encarnações, que a gente já vem se matando, se odiando. E é só isso que a gente precisa, se reconciliar. Não precisa ter uma harmonia, um amor por completo, mas vamos aprender a conviver minimamente. Faz um esforço para diminuir essa pressão, esse sentimento negativo. Foca no teu sentimento. Olha para a tua família, um a um, e olha para você o teu sentimento. Vai ser diferente, não tem problema de ser diferente. Você vai amar mais um, não vai muito com a cara do outro, tá tudo bem. Mas tem sentimento negativo? Só te pergunta isso. Se tiver sentimento negativo por alguém da tua família, tá aí a chave do sucesso. O caminho para a felicidade, o caminho para resolver o barulho lá atrás, que às vezes vem de graça, que a pessoa nem fez nada, a gente já tá assim. E às vezes a pessoa fez, mas foca no sentimento. Nessa eu não consigo olhar para a cara dela. Foca no sentimento. Não olha para a cara dela se você não consegue, mas foca no seu sentimento em relação a ela. Esse é o importante. Vamos lá? Vamos seguindo aqui. Próximo trecho que eu separei. Joana. Os adultos impacientes e imaturos optam por não explicar as razões por que determinados comportamentos são bons e outros são maus, estabelecendo regras de proibições que despertam a curiosidade e o desejo de conhecê-los a todos, por encerrar um conteúdo mágico e fascinante. A orientação correta a respeito do comportamento e as explicações oportunas em torno dos prejuízos que advêm de algum deles eliminam do imaginário infantil aquela atração perturbadora, sem traumas, auxiliando no entendimento dos valores que constituem o bem-estar, assim como daqueles que conduzem ao sofrimento, ao estado de ansiedade e de amargura. Então a gente vai falar sobre medo e respeito no lar. E eu vou contar uma historinha aqui, que eu quero saber se vocês conhecem ou já ouviram falar essa história ou algo parecido. É assim, a criança vira para os pais, para o pai, para a mãe, ou para os dois, e diz assim, por que não? Por que não pode? E a resposta vem dessa maneira, cala a boca que o teu pai está falando, baixa a cabeça e faz o que ele diz. Chega! Chega! Não tem conversa. Vocês já ouviram alguma história parecida com essa? Já viveram ou fazem algo parecido? Interrogação. É mais ou menos o que muitos de nós vivemos no passado ou vivemos no presente,
tá? E a criança pode até calar, que normalmente está muito mais vinculado ao medo do que ao respeito. E tem uma grande diferença, tá, gente? Uma coisa é você ter medo dos teus pais, outra coisa é você ter respeito pelos seus pais. E a busca é conquistar uma relação de respeito e não uma relação de medo. Muito bem. Vamos lembrar o seguinte, a criança pergunta, e ela pode até baixar a cabeça e se calar, mas a questão vai continuar lá sem resposta. E se ela não encontra essa resposta em casa, sabe onde é que ela vai buscar a resposta? Na rua. E às vezes essa resposta não é muito legal. E em conjunto com isso tem a história do proibido, né? Que o proibido é mais gostoso, é mais prazeroso, é mais fascinante. Então o convite é nós, pais, educadores, quem está nessa posição hoje, que possamos ser mais pacientes, que possamos ser mais maduros o suficiente para tentar estabelecer essa conexão, essa relação, esse elo de respeito com a criança, respondendo, explicando, se comunicando. Pessoal, falar só cala a boca e não me chateia mais, não vai responder, não vai criar laço nenhum, pelo contrário, vai criar distanciamento. E quantos de nós, hoje adultos, olhamos para trás e percebemos que os nossos pais, enfim, com a questão deles, nos criaram de uma forma muito mais através do medo do que do respeito, e isso criou um vácuo, criou um distanciamento, criou muitas vezes uma quebra de um elo, porque a gente não via, não percebia ali uma conexão maior, mais profunda com essa troca, principalmente esse esforço que os pais talvez poderiam dar ou não, tá? Vamos seguindo? O próximo trecho tem tudo a ver com isso que eu falei agora, com a questão de perdoar os pais, independente do que aconteceu no passado. É nós perdoarmos os nossos pais. Vamos lá? Vamos lá que a gente já está seguindo no nosso horário. Joana de Ângeles nos diz: nem sempre, porém, tudo estará em clima róseo por todo o tempo, porque os genitores, por mais abnegados que sejam, também padecem de conflitos, de incertezas, de contrariedades humanas, tendo aspirações e frustrações que não conseguiram superar. Devem, então, entender os filhos, por sua vez, essa ocorrência e procurar auxiliar os pais nesses momentos de turbulência, demonstrando-lhes afeto e carinho, sentimento de apoio e de gratidão, libertando-se ao mesmo tempo de quaisquer conflitos que possam surgir. E aí, pessoal, o convite para muitos de nós, que tem a ver com o que a gente falou agora há pouco, é o perdão. O perdão dos nossos pais. Dos nossos pais, não. Nós perdoarmos os nossos pais. Perdoa os teus pais. Como é que faz isso? É o momento, é quando a gente consegue entender que eles deram o melhor de si, ou aquilo que eles poderiam dar, aquilo que eles poderiam oferecer. Que também são espíritos imperfeitos como nós e também têm as suas questões, têm os seus conflitos, têm os seus problemas. É normal, quando nós éramos crianças, naquele passado, a gente enxergava os nossos pais como um modelo de perfeição, tá? E talvez eles foram esse modelo de perfeição, essa referência no passado, quando nós éramos crianças e acreditávamos que nosso pai e nossa mãe era o máximo, os nossos ídolos. Não sei se vocês viveram isso, mas é o normal disso acontecer. Talvez eles tenham errado. Hoje, depois de um tempo, a gente vai percebendo que, poxa, eles não eram tão perfeitos assim. Talvez eles poderiam ter feito melhor, sim, mas o que eles deram, o que eles conseguiram fazer, que possamos nós, hoje, maduros, sermos gratos, entender que eles deram o que eles poderiam ter dado
o melhor deles naquele momento, com a limitação deles. Entende que teus pais também são imperfeitos como você é. E agradecer o que eles nos deram de bom, tá? E tirar o foco do ruim. Pode ter tido muita coisa ruim, mas alguma coisa de boa teve também. Nelson, não teve nada de bom, os meus pais foram uns carrascos na minha vida. Te deram essa oportunidade de encarnar novamente. Tá aí o primeiro presente que teus pais te deram, que foi a opção deles. Eles poderiam ter te tirado a vida, não ter te permitido encarnar e estar nesse momento aqui e vivenciar o que você vem vivenciando na carne, tá? Então, aprender a amar os nossos pais, também a perdoar, também a aceitar eles como foram, o que eles fizeram, deixaram de fazer, e buscar entender e buscar se aproximar. Isso, pessoal, também é um exercício, tá? Para muitos de nós é uma grande dificuldade, mas é possível. É um exercício quando a gente tem consciência e visualiza as questões, ainda mais com a doutrina espírita, que nos amplia demais o leque, nos faz entender muito além do que só nessa encarnação, não só nessa vida, nos auxilia demais nesse processo, tá bom? Vamos seguindo para o nosso último trecho, que a gente já está aqui estourando no nosso horário. Vamos lá. Joana de Ângeles nos diz aqui. Sendo a família constituída por espíritos de diversas procedências, alguns dos quais cobradores de débitos anteriores, é compreensível que se manifestem com azedume, constante insatisfação, agressividade ou reagentes aos planos de entendimento coletivo. Será sempre esse membro o criador de problemas, o reclamador, o calceta, o rebelde. Fragilizado espiritualmente, corre o perigo de tombar na fuga pelas drogas, pelo álcool, e na sua insegurança iniciar-se no furto como recurso psicológico para chamar a atenção. E aí, pessoal, é bem delicado esse tópico aqui, porque esse tópico se chama débitos de outras encarnações, até porque é algo muito comum. Não sei se lendo isso, escutando isso, né? Quem leu fui eu. Se vocês escutando isso fizeram algum link com algum membro da família, mas é de alguma forma normal e recorrente, ok? E quando a gente percebe que esse espírito rebelde normalmente chega numa família mais ou menos estruturada. Não é a história da família perfeita, tá? Mas numa família mais ou menos estruturada, tem ali um membro que chega com muita rebeldia, muitas vezes com muito ódio, com muito rancor, com uma lista enorme para cobrar algum barulho lá atrás que ele se sentiu lesado de uma outra encarnação. Esses débitos da outra encarnação, como a Joana de Ângeles fala. E hoje eles vêm com muitas questões, com muitos problemas, com muita agressividade, com algumas predisposições, como a Joana de Ângeles falou aqui, no final, como é que ela diz? Espera aí. Fragilizado espiritualmente, corre o perigo de tombar pelas fugas do álcool, drogas, pela insegurança e pelo furto, como um recurso psicológico, isso inconscientemente, tá, gente? Para chamar a atenção. Pronto, essa atenção que a gente muitas vezes na família não consegue dar. Então, dito isso, para quê? Pergunta: o que fazer nessa situação? Quando a gente tem um membro da família assim? É amor. Mais uma vez chegamos ao amor. Mas, pessoal, não é o amor-sentimento só não, tá? Não só o amor-sentimento. Também o amor-sentimento. Mas é o amor-atenção. É o amor-paciência. É o amor redobrado para auxiliar esse irmão, que hoje vem como filho, que está mais carente nesse momento e veio para a nossa família, que está mais ou menos estruturada exatamente porque nós
temos um pouquinho mais de estrutura, estamos um pouquinho mais equilibrados, ou como ela diz aqui, peraí, de novo, fragilizado espiritualmente. Se esse irmão está fragilizado, talvez nós não estejamos tão fragilizados assim e já temos alguma estrutura, alguma condição de auxiliar esse irmão, independente do barulho que teve lá atrás. Porque muitas vezes eles têm, sim, não vou dizer razão, mas sim, sofreram bastante, até nas nossas mãos, ok? E trazem ali essa listinha para nos cobrar, mesmo a nível inconsciente, mas isso está lá dentro, tá? Não precisa só estar no plano desencarnado ou para o plano encarnado para ver essa cobrança que acontece demais desses irmãos que se sentiram lesados. Mas esses mesmos irmãos que se sentiram lesados e que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Não estou dizendo que é sempre isso, mas, por exemplo, esse espírito obsessor que está perturbando, que se sentiu lesado numa outra encarnação, se relacionando contigo e está te perturbando, te obsidiando, o que acontece muitas vezes é que ele encarna novamente com o véu do esquecimento no teu seio familiar, como teu filho, como teu sobrinho, como quem quer que seja. Mas o sentimento continua lá, tá? Ele talvez não lembre mais, porque o véu do esquecimento deu uma branca, como a gente chama aqui em Portugal, deu uma branca nele, mas o sentimento está lá. E essa aversão e todos esses problemas que são gerados, mesmo a nível inconsciente, desse problema que já tem muito tempo lá atrás. Tá bom? Pessoal, sobre tudo aqui que eu quero concluir desse capítulo é o seguinte: o mais importante, penso eu, é a gente buscar um equilíbrio mais ou menos no nosso seio familiar, tentar da melhor maneira possível a harmonia, ok? Mas sem ilusões, tá, gente? Aquela história da família Doriana, a família perfeita, porque não há família perfeita, sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Somos indivíduos imperfeitos na família. É uma família imperfeita. Mas ainda assim é possível a gente buscar um equilíbrio, buscar se harmonizar mais ou menos, que seja evitar brigar menos, se desentender menos, aceitar mais, perdoar mais. O aprendizado no amor com as nossas imperfeições, se aceitando como somos. Tá legal? Deu nosso horário, pessoal. Palavra-chave de hoje, família. Então, se você ficou até agora e gostou do conteúdo, eu peço, por favor, escreve aí para mim, no YouTube, no Facebook, onde você estiver vendo, família. Eu gosto sempre de saber quem me acompanha e quem está comigo. Tá legal? Vou fazer a oração agora e o capítulo que vem, vamos ver qual é que eu não sei. O capítulo que vem vai ser o 18, que é Mediunidade na Família. Esse tem bastante coisa boa. Mediunidade na Família, semana que vem. Vamos fazer a nossa oração. Então, convido a todos, para quem quiser, fecharem os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai primeiramente. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, nosso companheiro, pelo seu amor, pela sua luz, pela sua disposição de sempre nos auxiliar quando nós recorremos a Ti, Senhor. Também agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca nesses momentos, a Joana de Ângeles por todos os ensinamentos. E assim encerramos mais um estudo dessa semana, agradecidos que estamos. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Já deu nosso horário, quase 40 minutos. Até a semana que vem. Obrigado por estarem aqui. Beijos e abraços. Tchau, tchau.